inicialmente então falando sobre os transistores de efeito de campo, conhecido como JFET, né? Eles têm um canal normalmente fechado que conecta a fonte e o dreno. E a porta então é usado para controlar o fluxo de corrente através do canal e do dreno. E de forma semelhante à dos MOSFETs, existem dois tipos de junção FET, ou o canal N ou o canal P. E em JFET de canal N, o canal é formado entre duas regiões de porta tipo P. Vou dar um exemplo agora para poder entendermos melhor como que ele funciona. Então, como podemos observar aqui, o canal tipo N, então ele é um dispositivo normalmente fechado, ok? Então, se colocarmos tensão dreno source, vai fluir corrente pelo canal. Como que esse dispositivo, então, ele pode fechar, né? Ou ele pode desligar? Quando é colocado tensão negativo, como aqui é um canal P, o canal é N, né? A porta está no canal P. Quando você coloca tensão negativa no canal P, o que vai acontecer? Quando coloca tensão negativa aqui, vai atrair para essa região mais cargas positivas. Então, mais cargas positivas vão vir para essa região. Logo, essa região de depressão em volta do semicondutor tipo P vai aumentar. E à medida que aumenta essa região de azul aqui de depressão, o canal vai se estreitando, você começa a fechar o canal. Então, se aumentar a tensão aqui, né, no caso, deste caso, negativo, né, diminuindo o valor da tensão. Então, diminuindo o valor da tensão no tipo P, o canal vai fechando, fechando até chegar a um ponto que a chave para de conduzir. Então, observando nesse gráfico, né, a gente pode observar que se a tensão gate source for igual a zero, a corrente podemos chamar de corrente nominal. À medida que a tensão vai ficando negativa, vai diminuindo a quantidade de corrente que é possível passar no canal. Logo, a chave chega a um ponto que ela não passa mais corrente. Então, através do controle da tensão, é possível controlar a corrente na chave. Pensando agora num transistor de junção bipolar, né? Então, observando que ele é bipolar, porque ele tem, né, conexão PN, né, NP, né? Então, se a gente observa aqui uma representação, seriam representados por como se fosse dois diodos, né, e uma base. E aqui nós podemos observar a tensão emissor-base e a tensão coletor-base. Como que esse dispositivo funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Vamos pensar primeiro na base, em relação ao emissor. Se eu colocar, neste caso que a base é positiva, se eu colocar uma tensão positiva do emissor, da base, né, em relação ao emissor, então a tensão aqui na base é maior que a do emissor, o que vai acontecer? Eu vou começar a atrair os elétrons da região N. Então os elétrons da região N vão começar a saltar para a base e vão começar a percorrer esse sentido. Então isso é um movimento de elétrons. Logo, o movimento da corrente é ao contrário, ok? Então, quando eu coloco tensão positiva na base, os elétrons começam a soltar para a região tipo P, para acessar a base, e formam um fluxo de corrente. Só que parte desses elétrons também alcançam a outra região N, porque são muitos elétrons aqui e essa região é muito pequena. Então, na hora que os elétrons começam a vir para a base, parte alcança a região N. E aí, se eu colocar uma tensão positiva coletor para a base, os elétrons eles começam a fluir neste sentido. Então, formando uma corrente, né? No caso, um fluxo de elétrons emissor-base. Logo, se os elétrons vão nesse sentido, a corrente está no sentido oposto, né? Convenção, né? Então, esse é o princípio de funcionamento de um TBJ. Com uma pequena corrente de base, eu consigo controlar uma pequena corrente de base, eu consigo controlar uma grande corrente fluindo de coletor para emissor, ok? Então, no caso, algumas características do TBJ, né? Uma junção PN ela é diretamente polarizada e apresenta duas capacitâncias paralelas, uma da camada de depressão e uma da difusão. Por outro lado, uma junção PN reversamente polarizada tem apenas a capacitância de depressão. E em regime permanente, essas capacitâncias não desempenham nenhum papel. No entanto, em condições transitórias, elas influenciam os comportamentos de entrada em condução e bloqueio dos transistores.
aqui mostra para vocês vários fabricantes, né, e vários dispositivos de diferentes características, mas só que todos aqui têm 5 amperes. Então todos são dispositivos de corrente 5 amperes. Observe esse primeiro, né? A corrente de base dele é de 0,2 amperes. Então de 0,2 amperes. E ao segundo, a corrente é de 2 amperes. O preço do primeiro é 73 centavos, o preço do segundo é 1,37. Por que que o segundo é quase o dobro do preço? Porque eles suportam a tensão coletor-emissor de 400 volts, enquanto o primeiro 45 volts. Então observe que mesmo ele sendo a mesma corrente, como um suporta mais tensão, ele é mais caro, ok? Então aqui nós temos aqui, né, até dispositivos de 800 volts, 5 amperes, né? Então só que a corrente de base 2 amperes. Então é uma corrente relativamente alta, porque se nós imaginarmos aqui, né, por exemplo, 5 amperes, 800 volts, dariam 4.000 watts. 100 watts é perda, né? 100 watts seria a perda total, ok? Mas você precisaria de uma fonte de corrente de 2 amperes, né, para acionar esse dispositivo. Então essa é a grande desvantagem dos transistores TBJ, essa corrente de base, né? Quando a corrente coletor começa a aumentar muito, você precisaria de uma corrente de base muito alta e isso começa a ficar inviável. Mostrando agora os IGBTs, que são dispositivos também bipolares, mas eles têm a característica de acionamento agora por tensão, parecido com o MOSFET. Aqui é um exemplo de uma estrutura interna, é um encapsulamento conhecido, TO, né, tem as 3 pernas aqui, né? Geralmente, né, o circuito de acionamento da base, observe que o fio é muito fino, porque a corrente que vai passar aqui é uma corrente muito baixa, porque é apenas a diferença de potencial que é importante, né, porque a base está isolada do dispositivo. Já aqui é o emissor ele tem acesso tanto ao diodo quanto aqui a perna do dispositivo tendo acesso ao emissor aqui da área de semicondutor do emissor, ok? E o coletor geralmente nesse dispositivo TO é a parte de trás do dispositivo, permite o fluxo de calor para trás do dispositivo, então essa área cobreada aqui seria o coletor. Então essa é a estrutura interna. Esses fios, né, são conhecidos como bond wires. Então os bond wires, é lógico que a corrente que passa neles vai ser proporcional à grossura, né, do fio, né? Então quanto mais corrente, mais grosso vai ser esse bond wire. E observamos que temos um bond wire em paralelo aqui. Então se um deles parar de funcionar, o outro continua, metade do dispositivo continua funcionando. Então daqui a pouco eu vou mostrar através de uma animação como que a corrente flui através desses dois bond wires aqui. Antes, gostaria de mostrar a evolução da tecnologia de IGBT ao longo dos últimos 20 anos, né? Então é um trabalho muito interessante publicado aqui nesse artigo chamado IGBT History, State of Art and Future Prospects. Então foi publicado em 2017, que mostra, primeiro, o fator densidade de potência. Então na geração 3, né, G3, geração 3 era em torno de 100, agora nós estamos em torno de 200, ou seja, dobrou a densidade de potência nos dispositivos. Aqui pensando em dispositivos de 50 amperes, 1.200 volts, ok? Então nós estamos na geração 7. Alguns datasheets eles escrevem qual geração é do GBT. Então se vier G7, né, referente à última geração que a gente tem aqui neste slide. Aqui também é a evolução do encapsulamento. Então aqui seriam para dispositivos field stop, 35 amperes, 1.200 volts. Então, de uma geração para outra, 36% de redução no tamanho, 44% de redução no tamanho, mais 40% de redução no tamanho. Então a tecnologia tem evoluído muito, principalmente para ficar cada vez menor. Então o IGBT, né, ele combina as vantagens do TBJ com a dos MOSFETs. O IGBT ele tem uma elevada impedância de entrada, como os MOSFETs, e baixa perda de condução, como os TBJ. Além disso, ele não apresenta o problema da segunda avalanche, como os TBJs. E por meio do projeto e da estrutura da pastilha, a resistência equivalente dreno source é controlada para se comportar como um TBJ. Vou explicar agora, através de uma pequena animação, como que o IGBT funciona. A explicação é um pouco complexa, né? Existem alguns passos, então, caso você goste da explicação, você vai dar um like aí no vídeo, né? Caso não goste,
precisa de fazer nada. Então vou tentar explicar de uma maneira bem simples, mas são várias etapas este processo. Primeira parte, ligando aqui, então vamos definir, né? Essa região negativa N+, e P+, está conectada no emissor. Aqui tem outro N+, e P+, teria um outro emissor aqui. Então teriam dois caminhos, né, para sair pelo emissor. E o coletor tem uma entrada só. Então, coletor P+, N-, região de drift, né? Então, como que a corrente vai sair, por exemplo, do coletor e chegar ao emissor? Como que vai acontecer esse processo? Então, o gate ele está aqui, né? Então tem um acesso ao gate, mas só que essa região aqui, ó, é uma região com isolante. Então tem um isolante aqui nessa região. Então não permite fluir corrente aqui. Então inicialmente, quando é ligado, né, uma fonte entre emissor e gate, neste caso, como é região N, vamos ligar aqui a parte positiva da fonte. Quando ligar a parte positiva da fonte, isso aqui é um metal. Esse metal vai atrair para ele aqui as cargas negativas. Então as cargas negativas vão ficar aqui na superfície desse metal. Consequentemente, como aqui é um isolante, do outro lado vão ser atraídas as cargas positivas. Então vão ficar cargas positivas desse lado. Essas cargas positivas, o que vai acontecer? Como elas estão perto de uma região N, por mais que ela seja fracamente dopada, mas aqui tem elétrons disponíveis. Então essas cargas positivas vão atrair para aquela região, aqui do semicondutor, cargas negativas. Observe que interessante agora, aqui nós temos o N+, aqui também nós temos o N+, e aqui nós temos agora várias cargas negativas. Ou seja, vai formar um canal aqui, ó, ligando esse N+, nesse outro N+. Bem parecido com o MOSFET, né? Então, o mesmo princípio de um MOSFET. Então, agora nós temos um canal que não é físico, né? Mas ele está, pelo fato de eu ter colocado tensão aqui, ele apareceu. Só que ainda o dispositivo não está em condução, porque não está passando corrente no dispositivo. Como que eu vou fazer agora? Eu vou ligar aqui uma tensão, né? Emissor-coletor, sendo que o positivo está ligado no coletor. Como o positivo está ligado no coletor e aqui é uma região PN, o que vai acontecer? Se eu começar a aumentar essa tensão, eu vou vencer a região de depleção que existe entre o P e o N e automaticamente vou ter acesso, né? Aqui vai entrar em condução aqui, vou vencer a barreira aqui de potencial, né? E vou ter acesso ao emissor. Ou seja, vai fluir uma corrente, se eu começar a aumentar essa tensão aqui, vai começar a fluir corrente por esse canal que foi criado pela tensão de base até o emissor. Então é assim que funciona o IGBT. Então ele passa por uma região PN, assim como um TBJ, mas ele passa num canal, neste caso não é um canal físico, né, que foi criado devido à tensão de base. Né, ou do caso aqui de IGBT chama de gate, né, ou tensão de gate aqui do IGBT. Então é este o princípio de funcionamento do IGBT. Então vocês viram que tem alguns passos, né, mas espero que vocês tenham entendido, né, que é bem interessante. Então, agora começa a fluir corrente, né? Como eu disse, naquele desenho anterior, que seriam duas regiões, né? Como se fosse dois conduires, né? Então, seriam dois caminhos de fluir corrente pelo dispositivo. Caso um emissor queimar, o dispositivo poderia continuar operando, né? Não com sua capacidade total, mas com 50% da capacidade. Então isso aqui seria o circuito representando, né, como que isso acontece. Então colocando a tensão no gate, né, tem uma resistência gate emissor, tem uma resistência de dreno, né, e como a tensão positiva, vai fluir corrente aqui pelo dispositivo, ok? Entre as tecnologias de IGBT, eu gostaria de destacar três delas. A primeira é conhecida como punch-through. Então essa punch-through, ela tem algumas características e a principal, inicialmente aqui, é o campo elétrico. Então observe que o campo elétrico ele começa alto aqui, né? E ele vai reduzindo e essa tecnologia ela precisa de uma região fortemente dopada, chamada de field stop. Qual é o objetivo desse field stop? É reduzir rapidamente o campo elétrico. Por quê? O campo elétrico ele cai conforme a resistividade do material. Então quanto maior a resistividade, menor vai ser a queda no material. Aqui é uma região fortemente dopada, então a resistividade é muito baixa, então o campo elétrico cai muito rapidamente.
Então, por isso que é interessante, né? Por isso que foi colocado essa região N+, para poder reduzir o campo elétrico. Então, essa tecnologia é conhecida como punch-through. Daqui a pouco eu vou falar algumas vantagens e desvantagens dessa tecnologia. Uma outra tecnologia que evoluiu da punch-through, né, o concorrente, é a non-punch-through. Qual que é a diferença? Não tem mais essa região N+. Não tem mais essa região N+. E observe que o campo elétrico ele termina dentro da região de drift. Então, isso faz com que não tenha necessidade de colocarmos aqui uma região N+. E uma outra tecnologia, ela é conhecida como field stop. Então, ela une as características tanto do punch-through quanto a do não punch-through. Observe que existe a região de buffer. Então, na região de buffer, o campo elétrico vai caindo até que chega na região de buffer, né, o N+, aqui, cai mais rapidamente. E também tem um substrato P+. Então, a gente vai entender um pouco melhor por que esse substrato funciona. Porque, principalmente, essa tecnologia aqui, ela tem uma longa cauda. O que acontece? Na hora de desligar o dispositivo, a corrente ela demora para chegar em zero. Quando coloca essa região P+, favorece, né, a recombinação dos elétrons e faz com que quase não tenha cauda, né, de corrente, fazendo com que o processo de desligar seja mais rápido. E a corrente reversa? No caso da tecnologia Field Stop, quando eu coloco, né, aquela região P+, eu gero um problema, porque agora eu tenho a região P+, eu tenho algum problema para fluir corrente reversa. Então, para evitar esse problema, né, para minimizar, é inserido aqui uma região N+. Então, observe que existe uma conexão agora N+, N+, e N-. Então, para que serve essa região? Para favorecer o aparecimento como se fosse de um diodo, né, internamente à estrutura. Então, modificou, né, a estrutura do IGBT e esse diodo, né, ele pode ser conhecido aí devido ao RC IGBT, né, que seria um Reverse Conducting, ou um ASGBT, que é um Shorted Anode. Né? As vantagens principais é o custo-benefício, né? Porque o diodo já vem embutido dentro da tecnologia e fica um dispositivo mais compacto. Okay? Então, algumas características das três tecnologias, né? Punch-through, não punch-through e field stop. A primeira é o substrato, né, que é P+, com crescimento epistaxial no caso do punch-through. Isso faz com que o preço fique muito mais caro, né, para poder fazer esse crescimento epistaxial. Já no não punch-through, o substrato é N- com um layer P implantado. Ele, no caso do field stop, combina as características do punch-through e do não punch-through. O punch-through é de difícil paralelismo. Já o não punch-through tem longa cauda na corrente para desligar. E o field stop resolve esse problema, né, reduzindo a cauda da corrente quando a chave desliga. O punch-through tem um aumento das perdas para desligar devido à temperatura. Então, quando aumenta a temperatura, as perdas aumentam. Já o não punch-through e o field stop tem uma baixa dependência da temperatura. Então, isso é muito interessante para chaves semicondutoras. O não punch-through ele requer controle do tempo de vida das cargas minoritárias. E esse controle impacta no tempo de desligar da chave, ok? Então existem vários processos de dopagem, né? E esse processo tem que ser muito bem feito para evitar que tenha uma longa cauda da corrente na hora de desligar. Já os não punch-through, geralmente, ele não tem esse controle do tempo de vida, não é necessário. E os field stop, né, ele tem uma baixa perda de chaveamento e uma baixa corrente residual, ou seja, uma baixa cauda na corrente. Finalizando, né, como eu já mostrei nos desenhos anteriores, né, o campo elétrico ele se estende por toda a região de drift, no caso do punch-through. No caso do não punch-through, ele termina dentro da região de drift. E no caso do field stop, né, o campo elétrico ele se estende por toda a região de drift, precisando de uma região altamente dopada no final para diminuir, né, o campo elétrico. Então, este gráfico mostra para a gente a relação entre perdas para desligar e o VCE. O VCE, então, seria para na hora que o dispositivo está em condução. Né? Então, observamos que tanto para energia para desligar o dispositivo, quanto para durante condução, o non-punch-through ele é pior que a tecnologia punch-through e field stop. Então, pensando na relação perda para desligar e perda em condução, nesses dois quesitos, o non-punch-through ele é pior. Já quando a gente analisa a perdas para desligar versus a temperatura, né? Então observe que o non punch-through
ele é quase não influenciado pela temperatura. O field stop ele sofre, né, à medida que aumenta a temperatura, as perdas para desligar aumenta, e o punch through ele é o mais afetado pela temperatura. Já quando a gente observa a perda de condução relacionada com o VCE, né, observe que o punch through, à medida que a temperatura aumenta, a perda diminui. Então essa é uma característica muito interessante, né, que a temperatura favorece, né, a recombinação, a temperatura mais alta, né, e isso faz com que diminua as perdas na tecnologia punch through. Já a não punch through e a field stop, elas são impactadas, as perdas de condução, né, ou a tensão VCE é impactada pela temperatura. Aqui comparando duas tecnologias de GBT para mostrar para vocês, então uma seria chamada de High Speed 3 e a outra Standard IGBT3, né, ou IGBT3. Então, observe que o High Speed, ele consegue, os dois aqui estão conduzindo 30 amperes, observe que durante o processo de desligar, rapidamente o High Speed consegue desligar. Já o Standard IGBT, né, ele demora um tempo, né, muito grande para desligar, ok? Então essa é uma característica, né? Então a cauda de corrente muito maior. A energia para desligar foi 0,34 num dispositivo High Speed. Já no outro foi 0,85, ou seja, 2,5 vezes, né, mais perdas para desligar, ok? Então, são uma comparação entre dois dispositivos. Então, geralmente, no datasheet estiver escrito H3 ou IGBT3. Então, H3 é High Speed, o outro seria o Standard, né? Então, aqui mostrando mais uma comparação, observe que então, aqui corrente coletor 5 amperes, né? Olha, observe que a redução aqui na corrente é rápida, né? E quase não tem oscilação. Aqui eles estão mostrando um concorrente deles, né? Como é que tem muita oscilação, né, até a corrente zerar. Então isso é uma comparação de dois fabricantes diferentes, né, que foi feita para mostrar que um é melhor que o outro. Isso aqui mostra para gente, esse gráfico, uma comparação entre o MOSFET e o IGBT, que eles são concorrentes, né. Então aqui é um MOSFET de 500 volts, 35 amperes, contra um IGBT de 600 volts, 30 amperes. Observe, primeira coisa, perda de condução. 250 watts para o MOSFET, 65 watts para o IGBT. Então, como esperávamos, a perda de condução do IGBT é menor que a do MOSFET, bem menor. Já na perda para desligar, observe que aqui a corrente rapidamente reduz, enquanto que para o IGBT existe essa corrente chamada aqui corrente de cauda, né? Então ela demora para chegar em zero. Então as perdas para desligar, no caso do MOSFET, 442 microjoules, enquanto para o GBT 914 microjoules. Muito maior. Então seria, né, a vantagem do MOSFET seria na perda para desligar, ok? Então a comparação entre GBT e MOSFET, nós temos que o IGBT ele tem uma baixa perda de condução devido à corrente bipolar, o IGBT tem maiores perdas de chaveamento devido à corrente de cauda ao desligar, e no IGBT o controle do tempo de vida útil das portadoras minoritárias pode ser usado para acelerar a recombinação interna. Então isso depende muito da tecnologia do IGBT, como a gente viu, se é punch through, não punch through ou field stop. Aqui é uma comparação entre dispositivos IGBT de silício e de carbeto de silício. Então inicialmente vamos pegar no dispositivo de silício, né? Então 600 volts, um IGBT, geração X3, né, com diodo, né? E 600 volts, 50 amperes aqui. Já o concorrente aqui, né, de carbeto de silício, da mesma empresa, IXYZ, né, é o nome da empresa, também, né, X3, só que ele é com carbeto de silício e também tem diodo antiparalelo. Então observamos aqui, né, que ele é 600 volts, 30 amperes. Então a corrente dele é um pouco menor, né? Quando a gente observa as características, então vamos pegar aqui inicialmente, né, energia é on e é off. Então é on e é off dos dois. Então quando a gente observa, o é on, no primeiro caso aqui, 0,72 mJ, no segundo caso 0,12 mJ. Então observe que o dispositivo de carbeto de silício ele tem uma perda em torno de 5 vezes menor, né? 5 vezes menor que o de silício.
Já a perda para desligar, 0,33 contra 0,09, ou seja, uma perda em torno de 4 vezes menor, né, para desligar. Então, lógico que o dispositivo de cabelo de silício tem uma vantagem muito interessante, né, comparando o mesmo fabricante, só que duas tecnologias diferentes. Aqui também outras comparações, né? É um trabalho que foi desenvolvido no ano 2018, na disciplina eletrônica de potência. Então nós temos vários fabricantes, os dispositivos estão na faixa de 600 a 650 volts. Observe que a tensão de saturação coletor emissor varia de 1,5 a 2,1. A corrente nesse caso continha 80, 30, 201 amperes, 40, 15, 210, né? Então vamos pegar dois dispositivos aqui na faixa de 210 e 201 amperes. A potência dissipada aqui 600 watts, neste segundo caso 750 watts. Temperatura de massa de operação dos dois é 175 graus e o preço 70 dólares contra 21 dólares. Então observe que aparentemente esse dispositivo ele é bem interessante. Então ele é bem mais barato, né? Suporta uma corrente bem parecida, né? Bem semelhante ao primeiro, ao concorrente aqui, né? Então temos que analisar melhor por que está tendo essa variação de preço tão grande. Aqui um gráfico comparativo também do ano de 2012, só para a gente ter uma ideia, né? Então um dos principais fabricantes de GBTs do mundo é a Mitsubishi, seguida da Infineon, né? E da Fuji. Temos também a Semicron. Então são os 4 principais fabricantes. Aqui o lote está um pouco antigo, né? Mas os fabricantes geralmente não mudam muito ao longo do tempo, né? São tecnologias que demoram muito tempo para ficarem prontas, então quando elas ficam prontas, o pessoal usa ela durante muito tempo. E aqui a divisão do mercado, né, em relação à faixa de tensão. Então observem aqui que 45% do mercado estão com chaves de 1.200 a 1.300 volts, enquanto 33% do mercado estão com chave de 600 a 900 volts. Então a maior parte das chaves é de 1.300 para baixo, né? Então está em torno aí de 78% do mercado, né? Enquanto chaves, né, maior que 3.3 kV, apenas 5% do mercado. Então o grande público tem, vamos chamar, não podemos falar que é baixa tensão, mas em relação, né, a 3.3 kV, são dispositivos de mais baixa tensão. Por fim, para finalizar essa aula, vamos falar rapidamente dos dispositivos CIT, né? Ele é um dispositivo para altas potências e frequências. E ele tem uma seção transversal, né? Que o canal ele é normalmente também fechado, com dreno source. Então aqui neste exemplo, um canal tipo N, né? E nós temos aqui a região da porta do dispositivo. Então como que ele funciona? Ele funciona por barreira eletrostática. Então é feito um campo eletrostático aqui para impedir a passagem da corrente. E aqui nesse slide é possível perceber como esse dispositivo funciona. Então se não tiver tensão aqui, né, gate source, ele deixa passar uma quantidade de corrente, né? E à medida que essa tensão, neste caso, como ele é canal P, né, vai ficando negativa, né, cada vez mais negativa, vai reduzindo, né, a passagem de corrente até que chega um ponto que ele não permite passar nenhuma corrente, então ele fecharia o dispositivo. Então existem várias pesquisas nesse dispositivo, mas ainda não é tão utilizado pela indústria. Ok? Então eu encerro aqui a aula, né? Deixo aqui a referência do capítulo 4 do livro do Rashid para a leitura de todos vocês. Então, obrigado.